Fala, minhas princesas! Estou de volta com mais um vídeo pro canal. Gente, eu espero muito que vocês estejam bem. Por aqui está tudo ótimo. E deixa eu contar para vocês que hoje eu vim trazer um vídeo super especial, porque eu vou ensinar para vocês a minha receita de coxinha, do jeito que eu gosto de fazer, a minha preferida. Eu separei cuidadosamente essa receita para trazer para vocês, porque é um alimento rápido, fácil, e também pode ser lucrativo para quem quiser vender, tá? Essa receita que eu fazer aqui também serve para quem quiser fazer para vender. Gente, deixa eu falar para vocês. As minhas coxinhas aqui em casa, elas fazem sucesso, tá? Por isso que eu decidi trazer essa receita para vocês. Separei minuciosamente essa delícia pra gente experimentar juntas hoje aqui. Eu já deixei o meu mise en place pronto para facilitar na hora de fazer aqui a receita, tá? Eu indico também vocês já separarem tudo certinho como eu fiz aqui, que vai facilitar muito a vida de vocês na hora de preparar. Eu sempre que eu vou cozinhar, eu adoro deixar tudo organizado, tudo pronto. E para quem não sabe o que é o mise en place, é essa preparação antes de fazer a receita, né? É toda a preparação que você faz. No caso, eu já tenho aqui o frango picado, já deixei tudo separadinho nas porções certas. Isso para facilitar para mim na hora de começar a cozinhar. Desde já eu já quero pedir para vocês se inscreverem no meu canal, tá? Curte muito, deixa muito like aqui, comenta o que vocês estão achando dos vídeos. Eu preciso saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então vamos direto para a receita. Já vou falar para vocês aqui os ingredientes que vocês vão precisar para começar. Eu, Mariane, sempre gosto de começar pela massa, porque dá tempo de ela esfriar, porque a massa precisa descansar para pegar o ponto, tá bom? Então vamos lá, gente. Para massa, o que a gente vai precisar? Eu separei aqui 300 gramas de farinha de trigo, tá? Da sua preferência, mas de preferência sem fermento. Não usamos aqui a farinha de trigo com fermento, tá? É farinha de trigo sem fermento. 250 ml de leite e 250 ml de água, tá? Tem pessoas que não gostam de colocar leite na receita da coxinha. Eu, Mariane, prefiro a coxinha com a receita de leite. Aí o que acontece? A parte da gordura. Algumas pessoas usam margarina, mas eu aqui vou usar manteiga, tá bom? Separei aqui, ó, 1,5 colher, uma colher bem cheia e mais meia de manteiga. Aqui eu tenho um caldo de galinha, um caldo de galinha, aquele de tablete, uma colher de sal, porque eu gosto de colocar sal na minha massa, porque eu não gosto da massa sem tempero, eu gosto dela bem temperadinha. Essa aqui é uma colher rasinha de sal, uma colher de sopa rasa de sal. E uma colher de páprica, tá? Então aqui temos a páprica, o sal, o caldo de galinha, a manteiga, água, leite e farinha. Essa aqui é a nossa massa. Essas são as bases que vão na nossa massa, tá bom, gente? Eu tenho já aqui a minha panela. Vocês vão fazer essa massa, gente, em fogo médio, tá? De médio para alto. Para começar, eu coloco o leite. Depois eu venho aqui com a água. Agora aqui a gente vem com a manteiga. E nesse mesmo ritmo a gente já vem logo colocando o caldo de galinha e também o coloral, né? Coloral ou páprica, gente, aqui é páprica, você também pode usar coloral. Coloco aqui a páprica. E já percebi também que não vou precisar colocar todo o meu sal, vou colocar só uma pitada, tá, gente, ó? Só um pouquinho. Todos os ingredientes já postos dentro da panela, eu aumentei para o 5 a velocidade, a temperatura aqui do meu fogão, para poder ferver isso aqui, tá? A gente só coloca a farinha quando essa água aqui estiver fervendo, com os temperos já. Vamos esperar isso aqui ferver, dar uma mexidinha assim, né, para evitar grudar os temperos no fundo. Agora pronto, meninas, viu que já tá fervendo? Cuidado, porque tem leite aqui, então pode ser que vire, né? Porque o leite tá fervido. A gente já vai entrar aqui agora com a nossa farinha. Precisa ser rapidinha porque tá subindo aqui a parte do leite. A gente já entra aqui com a nossa farinha, ele já baixa. Não usei tudo, porque eu vou ver aqui como é que tá primeiro, gente. E já vai mexendo, tá? Tem que mexer bem. Essa parte aqui o braço trabalha. No fim, ó, foi toda a minha farinha, tá? Agora, gente, eu vou baixar o fogo. Baixei aqui o fogo, porque esse fogão aqui, ele é bem potente. E essa panela é bem ela é fina, então ela esquenta muito.
Eu peguei uma espátula para mexer que me ajuda muito também a desmanchar aqui as bolinhas e me ajuda mais ainda para não grudar. Gente, essa massa aqui ela é perfeita, menina. Vai cozinhando, como tá bem quente, já vai dissolvendo as bolinhas. Mas sempre fica alguma coisa, por isso que depois a gente também precisa ir desmanchando e sovando com a mão também, gente. Foguinho baixo para cozinhar essa massa. Aqui mesmo, ó, o braço tem que trabalhar, amigas. Quando você vê que grudou um pouquinho no fundo, mas a massa toda já está se soltando, já tá quase no ponto, tá? Massa bem cozida, tá? Ó, soltando do fundinho da panela. Agora, nós desligamos o fogo e colocamos a nossa massa na bancada, no meu caso é na mesa, né? Pra gente poder sovar, tá? Larga a tua massa aqui, em cima da mesa. Olha como fica o fundo da panela. É assim mesmo, tá? Eu aqui, como a massa tá muito quente, eu continuo sovando com a espátula, né? Ou com a colher de pau, o que você tiver aí, só para não parar de mexer, tá? Para não parar de mexer. E para vocês verem que ela fica uma massa muito perfeitinha, gente, que ela nem gruda na mesa, não gruda nada, tá? Porque a gente colocou as coisas também na quantidade certa. Eu continuo a mexer aqui com a colher e depois que ela dá uma esfriada, que eu boto a minha mãozinha querida aqui para terminar de sovar, né, gente? Que de boba a gente também não é, né? Passados uns 5, 10 minutinhos, a massa já tá um pouquinho mais fria. Embora ela ainda esteja saindo fumacinha, mas ela já tá mais decente pra gente colocar a mão. Algumas pessoas preferem ir sovando com o rolo. Eu prefiro com a mão, tá? Se tu vê que a tua massa tá muito quente, cuidado, né, gente, para não se queimar nesse processo aqui. Faz um pouco com a mão, um pouco com a espátula, até essa massa esfriar totalmente e já ficar sem nenhum gruminho de farinha, tá? Pronto, meninas, depois de mais ou menos uns 20 minutinhos sovando aqui a nossa massa, ela já fica mais fria. Ó, gente, ela fica bem lisinha, ó, perfeitinha a nossa massa. E agora a gente vem aqui com um papel filme, um plástico filme, uma película e passa em volta para nossa massa não ressecar, tá? Fazemos isso e deixamos ela descansar, tá? Deixamos a nossa massa agora descansar, mais ou menos uns 20 minutos por aí, que é o tempo que a gente vai levar para fazer o nosso recheio. Eu hoje vou usar frango. Essa massa de salgado aqui também dá para fazer vários outros salgados, tipo risoles, bolinha de queijo, salgado de presunto e queijo. N possibilidades para vocês, tá? Vamos deixar a nossa massa aqui descansando, vou organizar aqui a nossa bancada e a gente já começa com o nosso recheio. Bom, então agora a gente vai para a parte do recheio. Eu vou fazer recheio de frango, mas você pode fazer de carne, de presunto e queijo, o que você tiver aí nessa casa, tá, gente? Então, pro frango, o que que nós vamos usar, gente? Vamos usar de 2 a 3 colheres de óleo, dependendo do tanto de frango que você vai fazer. O meu deu aqui umas 3 colheres. Cebola, uma cebola grande picada. Alho, eu usei um dente de alho. Aqui eu tenho aproximadamente 400 gramas de frango, tá? Já picado, eu gosto de fazer assim. Aqui eu tenho salsa, aí no frango eu coloco salsa, que eu gosto muito. E aqui eu tenho um sazon, cominho e um pouco de pimenta, um misto de pimentas que ele é triturado na hora. Para começar, minha panela já tá aqui no fogo, eu venho com o óleo. Já vamos aqui colocando a nossa cebola, gente. Cebola e alho para fritar, tá, pessoal? Os dois juntos. Vamos entrar agora aqui com o franguinho. Eu gosto desse ou filezinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tô fazendo aqui, ó, um filezinho bem picadinho, porque eu não gosto daquele frango fibroso, aquele frango muito grosso na coxinha. Eu gosto mesmo ele bem desfiado. Então, por isso que eu tô fazendo assim, tá? Aqui, por enquanto, a gente deixa esse frango dar uma fritadinha, dar uma selada, tá? Eu gosto de deixar ele selar
toda a parte, vai mexendo assim, ó, para não queimar. E depois que ele já selar, a gente vai entrar com o restante dos outros temperos, tá? O meu frango já ficou bem clarinho, já tá bem selado, já saiu aquele aspecto de cru, já tá selado. Vamos entrar agora aqui com os temperos que faltam. Sal, sazon, pimenta e cominho, é o que eu gosto de usar. E já entro agora também aqui com a salsa. Agora que a gente mexe, baixa o fogo, adiciona um pouquinho só de água, se o teu frango estiver muito seco, e deixa esse franguinho cozinhar aqui, vai ficar por uns 30 minutos, tá? Porque eu gosto dele bem cozido e bem sequinho. Então, vou deixar cozinhar e logo eu já volto para mostrar o resultado para vocês. Pronto, gente, voltamos. O nosso franguinho já está cozido. Eu não deixo ele secar totalmente, porque como eu vou desfiar ele na batedeira, voltamos agora também aqui com a nossa batedeira Georgette. Então, eu desfio o meu frango na batedeira porque é mais rápido e mais prático. E como ele é sassami, é aquela parte mais fininha, mais macia do frango, ele vai desfiar super bem. Então, eu não deixei também o meu frango secar muito. Ele fica assim, tem o caldinho. Eu boto o meu frango quente mesmo na batedeira, porque até agora na hora de desfiar, a batedeira ajuda o frango a esfriar, tá bom? Pronto, em pouco menos de 2 minutos nós já temos o nosso frango desfiado, perfeito, saboroso para rechear a nossa coxinha. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, todo desfiado o frango. Perfeito, gente, perfeito. E ele fica amarelinho assim, temperadinho do jeitinho que eu gosto. Então agora nós voltamos já aqui com a nossa massa descansada e fresca, né? E já tá fria. E aí agora nós vamos abrir a nossa massa e vamos começar a porcionar ela. Eu tenho a balança, mas vocês aí em casa podem fazer do tamanho que vocês quiserem, tá bom, gente? Eu gosto de colocar 80 gramas de massa e 30 gramas de recheio, tá? Pra ficar uma coxinha média. Pronto, aproximadamente 80 gramas de massa para 30 gramas de recheio, tá? Ou 40, dependendo de como vai ficar aí o tamanho da tua coxinha. Eu gosto menos de recheio, mais de massa. Eu vou fazer 80 gramas de massa e 30 gramas de recheio, porque eu quero mais massa do que recheio e quero coxinhas médias. O recheio eu não vou pesar, tá? Eu não vou porcionar o recheio, porque eu sei que uma colher mais ou menos do recheio, uma colher de sopa, vai dar mais ou menos aí 25, 30 gramas de recheio, por aí, em média, se ela for bem cheinha, tá? Então, por isso que eu não vou pesar, vou só ir colocando, porque também eu aqui em casa eu tô fazendo, não é para vender, é pra gente comer aqui. Abrimos a massa, vamos vir já aqui com a colher, pegamos o frango, colocamos dentro da massa e vou fechar a minha coxinha. Ó, eu primeiro grudo a parte de cima e um truquezinho legal, gente, ó. Vira a bunda da coxinha para os teus dedos e a parte do bico da coxinha aqui pro teu aqui pro teu pulso, porque aí, ó, tu vai enrolando ela, vai ficar perfeita, ó, no formato certo, tá? É assim que a gente enrola a coxinha. Vai abrindo ela assim com os seus dedinhos, deixando a ponta um pouquinho mais fina sempre. As bordas dela um pouquinho mais finas, tá? Abriu a tua massa, vou botar aqui na frente de vocês, né? Abriu a tua massa, vem aqui com as tuas 2, 3 colheres de frango, o tanto que você acha que essa massa merece. E aí, ó, gente, primeiro tu vai fazendo o biquinho dela aqui, ó. Vai grudando ela assim. E depois, ela já grudada, tu emenda bem aqui essa parte, pra ela não se abrir. Aí tu vem e vai apertando ela aqui, ó, como eu ensinei pra vocês há alguns segundinhos atrás, ó. E ela vai ficar fazendo o formato certinho da coxinha com a mão. Vou fazer aqui agora com todas e a gente já volta. Estamos chegando quase no final da nossa receita. Eu já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo e comenta o que você está achando da nossa receita de coxinha super prática e fácil, que dá para você comer na sua casa ou fazer para vender, fazer um
din-din. Então aqui deu 10 coxinhas. Agora a gente vai para a parte de empanar essas coxinhas. Temos aqui então farinha de rosca, mas se você não tiver a farinha de rosca, pão velho no forno ou pão velho triturado dá para fazer, tá? A parte do líquido, do líquido, né? Que muita gente tem dúvida. Ah, o que que eu uso? Uso leite, uso água, não uso nada? Gente, uso ovo, né? Várias formas de empanar. O que eu gosto de fazer, que deixa minha coxinha crocante, mas também não dura, eu gosto de fazer com clara de ovo e água misturado, os dois misturados. Eu coloco no recipiente e eu empano minhas coxinhas dessa forma. Enquanto eu vou empanando, eu já deixo o meu óleo esquentando. Já fico aqui com o óleo quente pra gente só ir empanando e depois já ir logo fritar, tá bom? Temos aqui já então o nosso prato e agora eu vou começar a empanar essas coxinhas. O óleo já tá aquecido e eu vou empanar elas e já vou ir fritando e tirando, fritando e tirando. Isso vai otimizar o nosso tempo, tá? Lembrando que o óleo precisa estar bem quente, tá, gente? Senão ele não frita, fica virado numa gororoba, a coxinha estoura e não é isso que a gente quer. E também muito cuidado na hora que vocês forem fazer isso, tá? Fritar a coxinha, porque, gente, é perigoso, né? A gente tá mexendo aqui com óleo quente e tudo mais. Então, cuidado, tá? Vamos empanando e vamos fritando, empanando e fritando. Gente, evita colocar muita coxinha de uma vez só para fritar, tá? Porque senão ela pode estourar, não é legal, ela vai se abrir, tá? Então evita colocar muita coxinha para fritar em uma hora só. Eu também faço esse processo aqui só uma vez. Tem gente que passa na água e na farinha e depois volta para a água e para a farinha. Eu não, eu passo só uma vez. É super fácil, ó, já vai dar crocância e faço assim para espalhar toda a farinha pela coxinha, tá? Ó, elas já ficam todas empanadas certinhas. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar. Ó, gente, ela fica assim, perfeita. Meninas, o óleo de vocês precisa estar na temperatura correta. Evitem estar colocando muita coxinha para fritar junto, porque isso pode abrir, fazer elas estourar e não vai ficar bom. Essas coxinhas aqui podem ser congeladas depois de empanadas para venda, se você for fritar na hora. Lembrando que vocês precisam do óleo na temperatura correta, se vocês forem vender, e deixar pelo tempo correto também, para não vender coxinha congelada por dentro, tá, gente? Vou até ensinar uma técnica para vocês, que é o seguinte. Eu vou fritar todas essas coxinhas agora, mas eu não vou comer tudo agora. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar elas congeladas, já fritas. Vou congelar elas fritas. E aí, quando eu quiser comer a coxinha, eu só esquento na airfryer. Gente, se vocês notar alguma diferença no áudio, é porque acabou a bateria do meu microfone, porque esse vídeo acabou ficando longo. Mas vamos lá, já estamos chegando no final. O meu óleo já está na temperatura correta. E como que eu sei? Eu sempre pego um pedacinho e coloco. Ele ferveu e subiu, já está pronto pra gente poder fritar a nossa coxinha, tá? Vou botar aqui. Quando a gente faz a coxinha na hora, a gente pode botar de 4 coxinhas por vez para fritar. Por quê, Mari? Porque elas não estão geladas, não estão congeladas, então não vai alterar a temperatura do óleo. Mas se tu tá fazendo coxinha congelada e colocar aqui para fritar, o óleo vai esfriar e a coxinha esquece, gente, vai ficar horrível. E aqui vocês vão fritando a coxinha de vocês. Evitem ficar mexendo na coxinha. Deixa ela fritar. Depois de passado aí 2 minutos e meio, 3 minutos, você vira para ela fritar do outro lado. Quando você vê que a parte de baixo tá dourando, aí você vira ela. Pronto, nossas coxinhas já fritaram e aí a gente vai retirar. Eu não deixei elas fritando muito, tá, gente? Como eu falei pra vocês, no máximo 5, 6 minutinhos, porque eu não gosto da massa também assim, ó, muito escura. Eu gosto dela mais clarinha. Gente, elas ficam assim, simplesmente perfeitas. E a gente já vai dar uma esperadinha elas esfriarem pra gente poder provar, que eu tô ansiosa demais pra gente provar. Gente, ficou perfeita, tá? Perfeita. Eu tô adorando que tudo que eu tô fazendo aqui no canal, pra mostrar pra vocês, tá dando certo. Porque às vezes a gente vai fazer aqui em casa, não sei se é porque faz na correria e acaba não prestando, né? Às vezes dá alguma coisa errada. Mas, gente, elas ficaram perfeitas, tá? A gente já vai experimentar.
E estão prontas as nossas coxinhas, gente. Todas fritas, lindas, perfeitas, saborosas. Deixa eu vou até levar aí pertinho para mostrar para vocês ficarem doidas, com água na boca, de vontade de comer essas coxinhas. Gente, teve até uma que na hora que eu fui virar, essa aqui, ó, saiu a pontinha. Mas não faz mal. Gente, se você sentir o cheirinho que tá isso aqui, vocês vão pirar. Gente, olha isso. Olha isso, ficaram perfeitas. Chegou a hora da verdade, gente. Vamos lá. Pegar assim com a mão mesmo, ó. Menina. Ah, não, gente. Foi uma delícia. Uma delícia. Pena que acabou a bateria do meu microfone, que eu queria que vocês escutassem de pertinho esse crack, ó. Bem a definição de crocante por fora, macia por dentro. Essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz. As outras ficaram mais douradinhas. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma das próximas receitas que eu vou fazer aqui. Curte muito, compartilha para aquela pessoa que precisa aprender a fazer salgado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem aí, ó, com a minha coxinha. Eu vou ficar por aqui me deliciando. Para de comer pra falar, né? Galera, um beijo pra vocês. Experimentem muito fazer essa receita aí na casa de vocês, tá? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!